África do Sul, continente africano, colonizado por europeus, especialmente britânicos e holandeses. Nasce em 18 de julho de 1918, na pequena vila de Meso, no Cabo Oriental, Nelson Rolihlahla Mandela, ou simplesmente Nelson Mandela, carinhosamente chamado por seu povo de Madiba. O apelido tem origem na cultura e tradições dos povos Xhosa, uma etnia da África do Sul da qual Mandela fazia parte. Seu pai foi um chefe tribal, mas após um conflito com autoridades locais, a família de Mandela foi despojada de suas terras e forçada a se mudar para Kunu. Mandela recebeu o nome Nelson na escola, como era costume dos missionários britânicos na África do Sul. Ele foi o primeiro membro de sua família a frequentar a escola e mostrou um grande interesse em educação desde jovem. Mais tarde, Mandela estudou direito na Universidade de Fort Hare, a única universidade sul-africana que aceitava estudantes negros na época. No entanto, foi expulso por participar de um protesto estudantil, o que o levou a se mudar para Joanesburgo. Em Joanesburgo, Mandela se envolveu na política e no movimento anti-apartheid. Ele ingressou no Congresso Nacional Africano, CNA, em 1943, uma organização que lutava pela igualdade racial e o fim das políticas discriminatórias do apartheid. A origem do apartheid pode ser rastreada até as décadas finais do século XIX e início do século XX, quando a África do Sul era uma colônia do Império Britânico. Desde esses tempos, os governos implementaram uma série de leis e políticas que restringiam os direitos e movimentos da população negra, mestiça e indiana. Essas leis promoviam a segregação racial e buscavam preservar o poder político e econômico da minoria branca, que constituía cerca de 20% da população. No entanto, o apartheid como sistema oficial foi formalmente estabelecido em 1948. Quando o Partido Nacional venceu as eleições e começou a implementar suas políticas de segregação de maneira mais abrangente, que defendia a ideologia de supremacia branca, criando um sistema discriminatório que promoveu a separação das raças, negando direitos básicos e oportunidades à maioria negra. As leis segregacionistas criaram escolas e áreas residenciais separadas, restringindo o movimento e o casamento entre diferentes grupos raciais. Mandela se tornou um líder ativo e ferrenho na luta contra o regime segregacionista. E em 1962, ele foi preso sob acusação de conspirar para derrubar o governo. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua durante o famoso julgamento de Rivonia. Foi um dos julgamentos políticos mais famosos e significativos da história do país e envolveu líderes do Congresso Nacional Africano que foram acusados de conspiração contra o governo sul-africano. O nome Rivonia faz referência à fazenda em Rivonia, nos arredores de Joanesburgo, onde alguns dos líderes do Congresso Nacional Africano foram presos durante uma operação policial em 1963. Entre os réus estavam Nelson Mandela e outros proeminentes ativistas anti-apartheid. O julgamento começou em 9 de outubro de 1963 no Palácio da Justiça de Pretória. Os réus foram acusados de planejar sabotagens contra instalações governamentais e militares, bem como conspirar para derrubar o governo através de meios violentos. Eles foram julgados sob a lei de sabotagem, que previa a pena de morte como possível sentença. Todos negaram a violência como uma tática política e usaram o tribunal como uma plataforma para expor as injustiças do apartheid e defender seus ideais de igualdade. Em 12 de junho de 1964, todos os réus foram considerados culpados, porém não foram condenados à morte. Em vez disso, eles receberam sentenças de prisão perpétua, sendo enviados para a Ilha Robben, uma prisão de segurança máxima, onde passaram décadas cumprindo suas penas. Mandela passou 27 anos na prisão. Durante a década de 1980, a pressão internacional sobre o regime do apartheid aumentou muito, fazendo com que vários países e organizações em todo o mundo pedissem o fim das políticas discriminatórias na África do Sul. O movimento anti-apartheid ganhou força global com boicotes internacionais, sanções econômicas e pressões políticas para isolar o país e seu governo segregacionista. Internamente, a África do Sul também enfrentava agitação social e protestos massivos liderados pelo Congresso Nacional Africano, o CNA, e outros grupos anti-apartheid. A economia sul-africana estava sob pressão devido às sanções internacionais e o governo começou a perceber que o caminho do apartheid era insustentável. Sob o governo do presidente Frederick Willem de Klerk, eleito em 1989, a África do Sul iniciou um processo de reformas e abertura política.
De Klerk percebeu que a mudança era inevitável e que o país precisava encontrar uma maneira de avançar sem o regime opressivo do apartheid. Em 2 de fevereiro de 1990, o governo anunciou o fim da proibição do CNA e de outros grupos anti-apartheid. Em 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela foi libertado. Sua libertação foi um momento histórico e marcante que levou à abertura de negociações entre o governo e o CNA para a transição para a democracia. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. De Klerk e Mandela desempenharam papéis fundamentais nas negociações para a transição pacífica para a democracia. Em 1993, ambos receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993 pelo papel que desempenharam no fim do apartheid e na promoção da reconciliação racial. E em 28 de abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro do país, marcando o fim oficial do apartheid e o início de uma nova era voltada para a igualdade e a democracia na África do Sul. Durante seu mandato, Mandela liderou o país em um momento crucial de transição, após décadas de apartheid e divisões raciais. Sua presidência foi marcada por esforços para promover a reconciliação e a unidade nacional, buscando superar as feridas do passado e construir uma sociedade mais igualitária. E estabeleceu a Comissão da Verdade e Reconciliação, que ajudou a abordar os crimes do apartheid. Mandela deixou a presidência em 1999. E se aposentou da política ativa, mas continuou sendo uma figura de destaque na luta global contra a injustiça e a pobreza, dedicando-se a obras filantrópicas e causas humanitárias. Ele faleceu em 5 de dezembro de 2013, deixando um legado de liderança, compaixão e luta pelos direitos humanos que continua a inspirar e impactar pessoas em todo o mundo. O legado de Nelson Mandela é uma inspiração global, marcado por sua luta contra o apartheid, defesa da reconciliação e unidade na África do Sul. Sua liderança pacífica e compromisso com os direitos humanos tornaram-no um símbolo de esperança e justiça para o mundo todo. Seu legado continua a inspirar gerações na busca por uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Gostou desse conteúdo? Então clica no gostei, comente, se inscreva e ative o sininho. Assim você não vai perder mais nenhuma novidade. Até a próxima!